A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 4 de novembro de 2025, terça-feira. Irmã Mônica aqui. Eu tô fazendo vídeo assim para o YouTube, para mandar o link para vocês, para não pesar no celular de ninguém, nem áudio, nem vídeo. E eu espero que as irmãs me deem um feedback se tá legal assim, tá bom? E hoje eu quero refletir com as irmãs sobre os valentes de Davi. Todo mundo conhece a história do rei Davi. Ele foi ungido rei, mas foi perseguido por Saul, por inveja, por ciúmes. Saul perseguiu o rei Davi, todo mundo conhece a história. E quando ele estava fugindo de Saul, ele foi se esconder na caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão, a Bíblia fala que 400 homens se uniram a Davi. E eu quero falar de 3 desses homens: Urias, Samá e Eleazar. Eu quero fazer uma observação sobre cada um desses 3, dos valentes de Davi. A Bíblia fala que eles eram homens desgostosos, homens endividados, pessoas que eu creio que encontraram em Davi um sentido para a própria vida, algo maior do que eles mesmos, por isso eles foram se encontrar com Davi. E eles acreditaram que Davi era o ungido do Senhor e resolveram abraçar a causa de estar junto com Davi. E primeiro eu quero falar sobre Davi, o próprio Davi, que assim como Jesus teve que descer, ele era ungido, já era rei, ungido por Deus, mas ele teve que fugir enquanto Saul reinava ainda. E ele nunca ousou levantar a mão contra Saul. Muitas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele respeitou a unção que repousava sobre Saul. E todo mundo conhece a história. Davi, assim como Jesus, ele teve que descer, ele se esvaziou da sua glória, da sua majestade e veio habitar entre os homens, andar com os rejeitados, com os endividados, com os pecadores, com os doentes. Então, Davi, nesse sentido, ele tipifica Jesus. E assim como nós também, nós às vezes nós temos que descer para cumprir um propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a gente passa por situações em que a gente desce. A Bíblia fala também da casa do oleiro, né? Jeremias fala da casa do oleiro. Então, todos nós somos barro na mão do oleiro. E assim como o nosso mestre Jesus desceu, assim como Davi, sendo rei, ele teve que se esconder lá na caverna de Adulão e se juntar com aqueles homens rejeitados, desgostosos, endividados. Assim, às vezes a gente desce também, para que a gente possa conhecer as dores das pessoas com quem a gente vai falar de Jesus, que fala com autoridade quem já passou, quem já viveu. E às vezes a gente precisa viver algumas coisas para compreender a dor dos outros, não é verdade? Mas hoje eu quero falar aqui primeiro de Samá. Samá, um desses 400 homens que se juntaram com Davi. A Bíblia fala que ele se pôs no meio de um campo de lentilha. E quando o exército de Israel fugiu, ele se posicionou no meio desse campo de lentilha e lutou. E sozinho derrotou os filisteus que queriam atacar aquele campo de lentilha. E esse campo de lentilha pode ser qualquer coisa na nossa vida, pode ser nossa família,
pode ser nossas finanças, nossa vida profissional, nossa saúde, mas pode ser também a igreja do Senhor, algo que pertence à igreja, algo que é comum a todos nós e que muitas vezes a gente vê que ninguém está defendendo. Mas assim como Samar, nós podemos nos posicionar e defender a igreja do Senhor. A Bíblia fala que a gente não deve falar mal uns dos outros, mas bem dizer uns aos outros. A gente não deve se pôr no lugar de juiz e julgar. Então, ao invés de olhar, julgar, criticar, que nós possamos nos posicionar e lutar pela igreja do Senhor, porque nós somos um corpo. E se um membro sofre, se você tiver com o dedão do pé machucado, todo o teu corpo vai sentir. Então, que nós possamos nos posicionar como Samar e defender o campo de lentilha, defender a igreja do Senhor, defender aquilo que é da igreja do Senhor. Eu também quero falar sobre Urias. Urias, uma vez, Davi desejou beber água da cisterna que estava em Jerusalém e ele comentou que, quem me dera que eu pudesse beber água da cisterna que está lá em Jerusalém. E 3 dos valentes, que a Bíblia não fala qual dos 3, pelo menos eu não me recordo qual dos 3, mas 3 deles foram até essa cisterna, arriscaram a própria vida para trazer água para Davi. Mas Davi não quis beber, ele falou: longe de mim eu beber o sangue desses homens que com risco de morte eles foram lá buscar essa água. E ele derramou a água em oferta ao Senhor. E eu creio que Urias presenciou isso. Então aqueles homens, esses 400 homens que abraçaram a causa, que andaram com Davi, foram forjados, foram treinados por ele. E eu creio que Urias presenciou isso. E quando Davi pecou contra Urias, contra o Senhor e contra Urias, todo mundo conhece a história, que ele tomou a mulher de Urias e depois ele criou toda uma situação para que Urias fosse morto em batalha. E eu creio que Urias demonstrou aquela lealdade, aquela fidelidade a Davi, quando Davi chamou ele e falou: vai lá, descansa, né? Vai lá ver tua mulher. E ele não quis, ficou na porta do rei. E ele disse: como que os meus companheiros, estando sendo mortos na batalha, estando lutando, eu vou chegar aqui e vou lá descansar, deitar com a minha mulher? Não. E ficou na porta do rei. Irmãos, isso é lealdade, fidelidade, que nós temos que ter também entre nós. Também falo isso da igreja do Senhor, que nós possamos demonstrar para com a igreja do Senhor essa lealdade e respeitar os nossos irmãos que estão combatendo, os nossos irmãos que estão sendo atacados. E a gente simplesmente ter empatia e compreender e se posicionar com essa lealdade que Urias teve, com o posicionamento de Samar. Mas o que eu quero falar de Urias é que ele foi ferido, traído e morto por quem o forjou, por quem o discipulou. Ele abraçou a causa de Davi, ele andou com Davi, ele lutou por Davi. E no fim ele acabou sendo traído e morto covardemente por Davi. Ele nunca soube, porque ele morreu, do que Davi fez. Mas Davi, ele teve que conviver com o que ele fez, ele teve que sofrer o dano, porque houve uma punição de Deus. Davi se arrependeu, Deus o perdoou, mas ele também sofreu as consequências do que ele fez com Urias.
Mas hoje, muitas vezes nós somos traídos, nós somos feridos e até alguma coisa em nós morre por causa de alguém a quem nós nos dedicamos, por quem nós lutamos. Mas como é importante o perdão. Se você está ferido, se você está ferida por alguém que te traiu, por alguém que te magoou, por alguém que te feriu, não deixe a sua alma morrer em amargura, mas busque força no Senhor e libere o perdão. Se posicione para perdoar. Para o seu próprio bem, não é para o bem do outro, mas para o seu próprio bem. Porque o perdão cura, o perdão liberta. A falta de perdão traz doença para o nosso corpo. Todo mundo sabe. Então perdoe. Se alguém te feriu, alguém te traiu, alguém te machucou, até matou algo em você, busque forças em Deus e perdoe. Mas nós também podemos ser aquele que feriu, como Davi. Nós podemos ser aquele que traiu, aquele que feriu, aquele que matou alguma coisa em alguém. E assim como Davi, que nós nos posicionemos em arrependimento verdadeiro e buscamos em Deus esse verdadeiro arrependimento e conserto. Que a palavra fala que se você estiver no caminho, se você for oferecer a sua oferta a Deus e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá, reconcilia-te primeiro com teu irmão. Eu não posso oferecer nada a Deus se eu não estiver em paz com meu irmão. Lá na carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo fala das armas espirituais, ele fala das sandálias da preparação do evangelho da paz. A primeira coisa que o evangelho faz é trazer paz. Jesus, o Filho de Deus, ele se tornou homem para reconciliar o homem com Deus e o homem com seu semelhante. Então, que haja paz. Os filhos de Deus são conhecidos por ser pacificadores. Então, vamos promover a paz. Paz com Deus, quando eu me arrependo, confesso meu pecado a Deus, e paz com meu irmão, quando eu faço conserto com meu irmão. E o outro valente de Davi que eu quero falar é o meu preferido, porque é o Eleazar. A Bíblia fala que ele lutou até a exaustão. Ele ficou exausto até que a espada se pegou na mão dele. E isso é uma coisa maravilhosa. Traz para nós algo maravilhoso, que é a gente lutar de tal forma que nós nos apeguemos à espada, que é a palavra de Deus, até que ela se torne um. Jesus, ele diz, eu e o Pai somos um. E nós, como igreja do Senhor, nós temos que ser um. Está faltando hoje em nós, na igreja do Senhor, unidade. Jesus disse que o reino dividido ele não pode subsistir. Tanto que uma estratégia de guerra é dividir para conquistar. Nós não podemos estar divididos. Nós temos que ser um. E às vezes a gente se cansa e larga a espada. Mas Eleazar, ele lutou até que a espada grudou na mão dele, que a espada ficou presa na mão dele. Então, irmãos, que nós nos tornemos um com a palavra de Deus, que a palavra de Deus esteja tão impregnada em nós, que mesmo cansado, ela esteja grudada. A palavra de Deus fala que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E Jesus, na oração sacerdotal, Ele orou para que nós fôssemos um. Então, para que nós sejamos um, a palavra de Deus tem que estar impregnada em nós. Então,
que a nossa posição seja de lutar até que a palavra de Deus fique unida a nós de tal forma que nós sejamos um com a palavra de Deus. Que a minha vida e a sua vida reflita a glória de Deus e que nós sejamos um para que vejam, para que possam ver o Senhor em mim e em você. Vamos lutar para perdoar, para ter paz, para defender os nossos irmãos, defender a igreja, defender a causa de Cristo e que a palavra esteja impregnada em nós. É como uma esponja, sabe? Que ela, quando ela está encharcada, só de você tocar, então que a nossa vida seja assim. Que até se o inimigo quiser nos tocar, que saia a luz, que saia a água da palavra, sujeitando-nos a Deus, resistindo ao diabo. É tempo de batalha, é tempo de posicionamento. E nós só podemos nos posicionar se estivermos impregnados da palavra, se a palavra estiver grudada em nós, assim como Eleazar. Se você está cansado, se você está cansado, não desista. Não desista, porque você não está sozinha, você não está sozinho. E que a palavra fique tão unida a você, que seja um, que nós sejamos um com Deus e um com os outros. Que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo continue falando nos corações e que tenhamos coragem para nos posicionar e batalhar. E a espada é a nossa arma de defesa e de ataque. Vamos nos posicionar como igreja do Senhor e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, a nós. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus.